magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autoridade na qual saúdo os demais membros da Branca já nominados pelo cerimonial. Senhores professores, colegas, formandos, pais, familiares e amigos, senhoras e senhores, boa noite. É uma enorme alegria e grande responsabilidade representar os mais novos formandos em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a turma Dr. Júlio César Vieira de Souza, nessa noite na qual comemoramos a nossa colação de grau. Por isso, já peço desculpas antecipadas se em algum momento minha voz embargar ou as lágrimas escorrerem pelo canto dos olhos. É difícil conter a emoção de um momento que representa a concretização de um sonho. Antes de escrever esse discurso, pensei por muito tempo em qual deveria ser o cerne das palavras a serem ditas aqui hoje. Poderia citar filósofos, frases elaboradas e marcantes, e isso certamente ecoaria bem nos ouvidos de quem escuta, mas não traria consigo o real significado deste dia. Poderia fazer reflexões sobre a ciência médica, essa que nos despertou tanto amor e interesse que nos fez dedicar 6 anos de estudo, fora todos os outros que ainda virão, e provavelmente o resto das nossas vidas no seu exercício. Mas sei que não sou a melhor pessoa para isso, pois ainda estou dando os meus primeiros passos nessa jornada. A verdade é que a real dificuldade dessa missão está no maior sentido dela, em transmitir o que há de mais singelo e verdadeiro, as memórias guardadas no coração. Por isso, hoje eu vim falar um pouco da história da 189ª turma de Medicina da UFRN. História essa que começa muito antes do primeiro dia de aula, ainda nos esforços para a aprovação no vestibular. Alguns tão jovens no ensino médio e já demonstravam seriedade e disciplina nos estudos. Outros, mesmo após frustrações, 1 ou mais anos sem vislumbrar a sonhada aprovação, não se deixaram abater, persistiram, conseguiram. E como não falar daqueles que já tinham responsabilidades maiores, família, filhos, trabalho, e alcançaram, com muito suor e dedicação, uma vaga no curso mais concorrido da nossa universidade. Mas essa fase passou, fomos aprovados. Alegria, festa, churrasco, cabelos e sobrancelhas raspadas, orgulho da família e dos amigos. Para algumas famílias, a felicidade de ter o primeiro integrante cursando ensino superior. Para outras, a satisfação de ter mais um médico entrando na tradição da família. Tivemos até uma família comemorando a aprovação de 2 irmãs na mesma turma. Mesmo na diversidade, uma coisa era comum entre nós, a alegria no início dessa trajetória. Antes mesmo de começarem as aulas, já foi organizado um churrasco no condomínio de Malu e Rafael para que pudéssemos nos apresentar. Todos ansiosos por conhecer os colegas que dividiriam os próximos anos. Lembro com carinho da empolgação que permeou esse dia. E logo chegamos no campus, perdidos. Onde é esse tal centro de biociências? Vai ter trote? Onde passa o circular? Com pouco tempo, já precisávamos nos acostumar com os dias que eram preenchidos por manhãs de anatomia, longas tardes de bioquímica, sempre salvos por Mariane, que sabiamente pediu intervalo aos professores. Lanches em mariquinha antes de noites de monitoria no anatômico ou no laboratório de histologia, muitas vezes seguidos por madrugadas de estudos. Nossos colegas de outros cursos ficavam chocados como nossa carga horária, ainda no primeiro período, era extensa, mas isso nunca foi desculpa para deixar de organizar encontros, festas, de São João a Halloween, sem falar nas inadiáveis resenhas pós-prova de bioquímica na Casa de Peixe. O importante era comemorar. Chegou o segundo período, já um pouco mais habituados ao ritmo frenético de aulas e estudos. No meio a tudo isso, deveríamos organizar uma calorada que não saiu muito bem como esperado. Graças a Deus e para a sorte do cidadão norte-riograndense, nos formaremos médicos e não organizadores de eventos. Brincadeiras à parte. Apesar da festa não ter sido um sucesso entre nossos colegas de curso, uma coisa foi bonita de se ver. Trabalhamos todos juntos como um time. E essa talvez seja uma das características mais bonitas dessa turma. Aprendemos desde cedo a nos ajudar. Apesar de naturalmente terem se formado grupinhos, pessoas que têm mais afinidade entre si, isso nunca foi motivo para grandes problemas ou conflitos. Conhecimento nem se fala, esse sempre foi compartilhado. Ou preciso falar de todas as vezes que Marina salvou a turma com seus resumos antes das provas, e dos drives de tantos colegas que tinham seus links na descrição do grupo da turma, para que todos pudessem acessar anotações, resumos, livros. Não à toa sempre estivemos na retaguarda um pelos outros. Seja torcendo pelos colegas cantores no Medivoice, Pedrinho e Dani não me deixam mentir, vibrando pelas aprovações dos amigos nas provas de ligas, que, diga-se de passagem, sempre havia um representante nosso. Isso, tenho certeza, nos fez estudantes, pessoas e futuros médicos melhores. E entre estudos, aulas teóricas e práticas, o tempo foi passando. Com o terceiro período, a disciplina de semiologia, pela primeira vez, iríamos examinar e atender um paciente. Conhecemos o local que passaríamos mais tempo nessa jornada, o Hospital Universitário Onofre Lopes, nossa querida Casa de Onofre. Para a nossa família, já éramos médicos. Já sabíamos ver exames, mal sabem eles que sempre olhávamos o valor de referência do lado. Dar a opinião, sugerir condutas. Na faculdade, a coisa era bem diferente. Ver o vasto conhecimento que nos cercava era, no mínimo, desafiador.
No quarto período, conhecemos o Hospital José do Trigueiro, outra instituição que nos permitiu conhecer a essência de cuidar um ser humano no seu mais alto grau de vulnerabilidade. Sempre digo que ali foi nosso primeiro contato real com o que é a doença. Não me esqueço de um paciente que atendi nessa época, que não melhorava da sua enfermidade por, literalmente, não ter o que comer. A absorção do medicamento dependia da ingesta concomitante de alimento, o que era raridade para ele. Uma experiência como essa não se esquece. Ela causa dor, mas comove, ensina e transforma. Nos períodos seguintes, nos dividimos entre aulas, sempre recheadas de perguntas de André, práticas nas enfermarias e ambulatórios, monitorias, grupos de pesquisa, iniciação científica, projetos de extensão. Ufa, nem nós sabíamos como dávamos conta, mas nós caminhávamos em busca de um objetivo em comum, nos tornarmos os melhores médicos que pudéssemos ser. E veio a pandemia. Junto com ela, incerteza, desespero, medo de algum familiar adoecer. No desafio de conciliar o estresse vivido naquele período com tantas aulas online, nossa turma persistiu tentando tirar o melhor da situação. Como não lembrar das aulas de reforço completamente voluntárias em dermato que Ítalo e Marcelo organizavam, por terem mais afinidade com a disciplina, para tentar compensar a falta de práticas que a pandemia nos impunha. Seguíamos, como no começo, uns pelos outros, desejando a volta das aulas presenciais, por saber que medicina só se aprende à beira de um leito. E no fim de 2020 fomos atendidos. Retomamos no oitavo período, com restrições, medo, muitos com perdas inestimáveis, mas com a certeza que fazíamos o melhor pela nossa formação. Conhecemos a maternidade escola Januário Ciclo, local que nos permitiu viver, na minha opinião, um dos momentos mais emocionantes que a medicina proporciona, o prazer de apresentar um filho a uma mãe. Não seguirei o ramo da obstetrícia, mas viver um momento como esses é algo que, de fato, não tem preço, fica marcado em você. Em 2021, internato. Para a nossa família, sempre fomos doutores. Para os pacientes, era ali que virávamos doutores também. Afinal, éramos nós que estávamos com ele todos os dias. Bom dia, seu José, como passou a noite? Melhorou da dor? Vim te examinar novamente. Rotina intensa, período integral, muitas vezes com plantões noturnos, evoluções no fim de semana. Pressão para escolher a área que iríamos seguir, pressão para estudar para a prova da residência, pressão para não decepcionar os colegas, o residente e o preceptor. Em meio a tudo isso, vem o agradecimento de um paciente, um elogio de um professor que te disse que você está no caminho certo. Respiramos, lembramos do nosso propósito, seguimos. E veio 2022, último ano. Aqui já sentíamos o peso do carimbo. Cada vez que não encontrávamos alguma resposta, na nossa mente ecoava o pensamento: eu deveria saber disso, ano que vem serei médico. Sei que o medo é um sentimento natural do ser humano ao iniciar uma nova fase, e no nosso caso, um sentimento até muito prudente, já que em breve nossas decisões, seja num plantão ou na cadeira de um consultório, terão o poder de mudar, salvar ou ceifar vidas. Mas o que eu desejo do fundo do meu coração é que esse medo não nos paralise. Pois hoje eu tenho a plena convicção que estou rodeada de médicos muitíssimo competentes, que ainda estão aprendendo, lógico, pois mal começamos a dar os nossos primeiros passos na medicina. E é isso que nunca podemos perder, o desejo de fazer o que é certo e a humildade de saber que sempre há o que aprender. Meus amigos, é clichê dizer que passou rápido, mas a sensação hoje é justamente essa. Já dizia Belchior em uma de suas canções: viver é melhor que sonhar. Cursar medicina na UFRN era o sonho da minha vida. Era o sonho das nossas vidas. Mas viver esses 6 anos com vocês foi muito, muito melhor que sonhar. E como falar de sonho, sem falar daqueles que viveram conosco a história dessa conquista? Aqui nessa plateia encontram-se aqueles que sonharam muito antes de nós. Nossos pais, sejam os de sangue ou de coração, e para eles eu direciono o primeiro agradecimento, pelo cuidado e amor dedicado desde a infância na nossa formação, por tantas vezes que deixaram suas próprias vontades de lado em prol das nossas, por todos os nãos que nos deram, foram esses os que mais nos prepararam para a vida lá fora. Só vocês sabem os que suportaram ou abdicaram para que estivéssemos aqui hoje. Neste momento, falo não só de bens materiais, mas de noites de sono perdidas ou de quando o coração apertou de saudade do filho que foi estudar longe, mas as lágrimas foram engolidas por saber que ele estava batalhando por um objetivo. Este ciclo se encerra e agora buscamos novos caminhos, mas seguiremos protegidos por uma graça que nos acalenta desde o nosso primeiro suspiro nesse mundo, o amor sem limites dos nossos pais. Os nossos familiares e amigos também merecem um reconhecimento especial. Cada percalço dessa caminhada foi mais leve e cada vitória mais saborosa porque tínhamos vocês. Que presente é ter a certeza que temos com quem contar nessa jornada que é a vida. Que felicidade ver tantos olhos brilhando e de alegria e emoção e ter a certeza que cada um que está aqui hoje vibra pelo nosso sucesso. Isso é a verdadeira amizade.
Aos nossos queridos mestres, que destinam parte importante da sua vida ao ensino de jovens médicos, toda a nossa admiração. Tivemos o prazer de ter excelentes professores em nossa trajetória e dedico a todos eles um enorme agradecimento. Mas esses que estão aqui hoje, nossos mestres homenageados, merecem um muito obrigado ainda maior. Eles foram escolhidos pois deixaram, cada um à sua maneira, uma marca muito positiva em nossa turma. Agradecemos pela disposição e paciência em nos ensinar, pelos conselhos e puxões de orelha que tanto nos fizeram crescer e por serem fonte constante de inspiração. Vocês foram essenciais para a nossa formação técnica e moral. Ensinaram pela forma mais efetiva que existe, o exemplo. Transmitiram seu conhecimento com amor. Construíram conosco cada alicerce dessa conquista que hoje comemoramos. Por isso, o meu desejo mais sincero é que possamos honrá-los a cada dia no exercício da nossa profissão. Aos nossos pacientes, que são a razão de tudo isso, sei que nenhum agradecimento será suficiente. Emprestaram seus corpos, sua dor e sua própria história às mãos e mentes inexperientes de um estudante. Confiaram nesses doutores que estão aqui muito antes de nós mesmos. E esse é mais um dos motivos que torna como dever de cada um aqui tratar cada paciente como único, pois eles de fato são, e como gostariam que fosse tratado um familiar seu, pois cada seu João e Dona Maria são o pai, mãe, filho e amor de alguém. A Deus, por fim, o maior agradecimento. Pelo dom da vida, por ter nos protegido e guiado durante toda essa jornada terrena e por tantas graças imerecidas. Hoje, consigo enxergar que seus caminhos foram e sempre serão muito melhores que os nossos. Por fim, fico com as palavras do responsável pela fundação deste curso de medicina, primeiro reitor da nossa universidade e anjo da guarda de tantas gerações de médicos do nosso estado, Dr. Onofre Lopes, quando dizia: a medicina pode ser uma profissão, mas quem a exerce sentindo a dor alheia, quem a exerce pesando cada lágrima de cada gemido, quem generosamente redime o sofrimento e quem dá o ópio divino, está fazendo a obra de Deus. Que possamos ser sempre instrumentos da vontade de Deus na terra, luz da vida dos nossos pacientes e de todos que passarem por nós. Muito obrigada. Em nome de todos os concluintes presentes, requeiro ao professor José Daniel Diniz de Mello, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que seja otorgado o grau a qual fazemos jus. A fim de atender ao requerido pela representante da turma concluinte, solicito ao professor Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, vice-diretor do Centro de Ciências da Saúde, a fazer a apresentação dos concluintes.